Todo mundo sabe a forma que o Eixo gosta de tratar as instituições que não pertencem ao cercadinho, o mundinho criado por eles lá. Lá não, né? Aqui eu tô no Eixo. Hoje eu tô no Eixo. Hoje eu sou do Eixo. Antes de eu entrar nesse assunto, quer dizer, qual é o assunto, Cláudio? O assunto é Lucas Paquetá no Flamengo e o Cruzeiro fazendo gracinha para mostrar que tem dinheiro. Palavras do André Rizek. Antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir para você se inscrever na Cláudio Silva TV, deixar o seu like, hypar o vídeo e vir com a gente, tá? Vem com a gente porque tem conteúdo bom. Quer dizer, talvez você não goste, porque você talvez, provavelmente, vai ouvir aquilo que você não esperava. Mas pode acreditar que o trabalho é sério. Temos uma meta, chegar a 45 mil seguidores na Cláudio Silva TV. Se você não conhece, Cláudio Silva TV 360 não é um canal alternativo, é um canal oficial também, mas é o 360, onde nós abordamos todos os assuntos e falamos de todos os clubes do futebol brasileiro, dando uma ênfase maior para Cruzeiro e Atlético, que são os clubes aqui do nosso estado. Tem um vídeo circulando e você vai o assistir, acompanhar juntamente comigo aqui na Cláudio Silva TV, onde o André Rizek fala a respeito da contratação robusta que o Flamengo está para fazer, algo que gira em torno de 45 milhões de reais, de euros, 45 milhões de euros, onde o Lucas Paquetá está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo e se tornar o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, superando a contratação do Gerson, que foi feita pelo Cruzeiro Esporte Clube. E aí é que entra uma fala do André Rizek que você vai acompanhar agora comigo. A contratação do Lucas Paquetá, se fechar, é um negócio tão bombástico que ele chega aqui como o principal nome do futebol brasileiro. Desembarca no Brasil, pisa no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, como o principal nome do futebol brasileiro. Poxa, mas e o Arrascaeta, que desde que começou a jogar no Cruzeiro, ano após ano joga uma barbaridade? Sim, o Arrasca é, na prática, o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos anos. Se o Paquetá será o melhor jogador, a gente vai ter que esperar. Eu estou me referindo ao nome, ao peso, ao tamanho da contratação. Paquetá tem 28 anos, talvez o auge dele nem tenha chegado ainda, e é um jogador que atua em bom nível. Esteve melhor. Antes das investigações das apostas, ele era um dos grandes jogadores da posição dele na Premier League. Mas ainda é um jogador que atua com destaque na principal liga do mundo. Qual outro nome aqui do nosso futebol hoje, por exemplo, seria titular de um time da Premier League? Despertaria interesse do Pepe Guardiola. E ele só não foi para o City, a gente sabe, por causa da investigação do caso das apostas, no qual ele foi absolvido. Então a gente está falando de um jogador que tem mercado internacional, tem mercado europeu. Ah, mas e o Memphis Depay, que jogou em grandes clubes da Europa? Jogou. Mas se ele ainda despertasse interesse das grandes equipes da Europa, ele não estaria aqui. Teria ficado na Europa mesmo, depois da Euro que ele disputou pela Holanda. Como currículo, o Memphis tem um currículo absurdo, mas pensando em momento, pensando em potencial, o Paquetá chega aqui como algo bombástico. E dando vários recados, né? Por exemplo, se o Cruzeiro, que gosta de se demonstrar rico, hoje ostenta a maior contratação da história do futebol brasileiro, né, em valores, que é o Gerson, o Paquetá vem para desbancar o Gerson no topo dessa lista. Então o Flamengo vai poder olhar para o Cruzeiro e falar assim, não, quem tem mais dinheiro sou eu, quem está investindo mais sou eu. O Paquetá sequer é de uma posição prioritária hoje no Flamengo. O Paquetá vem para jogar como um meia aberto, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson. É uma posição em que o Flamengo tem gente demais, né? Gente muito boa. Por exemplo, o Flamengo precisa muito mais de um centroavante nesse momento do que do Paquetá. Se o elenco do Flamengo já está muito acima do resto da turma, ele fica ainda mais com essa opção que o Felipe terá para escalar. Essa e o Vitão na zaga. A gente tem atuando aqui no futebol brasileiro 7 jogadores que participaram da última Copa do Mundo. Paquetá seria um 8º, caso venha mesmo. Mas quais jogadores que atuam hoje aqui no nosso país têm condições de ser titular e fazer diferença na próxima Copa do Mundo? O Paquetá é esse cara. Então, olha o tamanho da contratação que o Flamengo está prestes a fazer. Um luxo e um luxo bombástico. Onde é que nós estamos e por que estamos vivendo isso? Qual que é a necessidade de fazer esse tipo de comparação? Quer dizer, a comparação ela é válida, que se faça. Mas por que se posicionar dessa forma quando é o Cruzeiro que está envolvido diretamente na situação? Eu, sinceramente, de verdade, não consigo compreender
A que ponto a ignorância do ser humano vai quando ele quer defender aquilo que lhe pertence? E aí eu estou falando especificamente do jogo. Todo mundo sabe, a Globo é a grande formadora do Flamengo. O Flamengo hoje é o todo-poderoso das Américas, porque lá atrás ele precisou e teve ajudas externas para que ele pudesse sobreviver. Estou nem dizendo para chegar onde está, porque para chegar onde está todo mundo sabe que o Flamengo fez uso de máquinas públicas, de governos corruptos, e aí eu estou falando de governos federais e estaduais também, de federações, de arbitragens, de confederações e coisas mais. Goste ou não goste, nós estamos dentro de uma realidade que envolve tudo que o Flamengo está colhendo hoje. O que o Flamengo está colhendo hoje, não é puro mérito. Puro mérito é quando você passa pelo processo. O Flamengo não passou pelo processo. O Flamengo atropelou o processo. Ele simplesmente chegou em 2019, mataram um monte de meninos e no mês seguinte o Flamengo estava com um super time sendo campeão de tudo naquele mesmo ano e fazendo com que todos esquecessem da grande tragédia que aconteceu aqui no Ninho do Urubu, lá no centro de treinamento da equipe flamenguista. E não adianta, pode tentar falar qualquer coisa. O que aconteceu é ridículo e essa mesma mídia que coloca a maior banca para o Flamengo, ela simplesmente inexiste dentro do contexto natural em que deveriam estar inseridos. Denúncias, todas elas feitas de forma esdrúxula, só para não falar que não falaram. Tomadas de decisões, matérias extraordinárias para poder mostrar a realidade de dentro da instituição nunca foram feitas. Denúncias, muito menos. As famílias estão escanteadas e por aí vai. E eu não vou entrar nesse assunto porque eu já começo a ficar nervoso. E aí, você se depara com o Flamengo no mercado fazendo uma grande contratação, tentou pagar 30 milhões de euros no Caio Jorge, o Cruzeiro disse que não queria vender e foi lá e comprou por 30 milhões de euros, né? 30 milhões de euros o meio-campista Gerson. E aí o Flamengo ficou mordido juntamente com toda a mídia. Na verdade, é uma junção, né? É uma junção de um todo. O Flamengo e a mídia, eles se fundem, se misturam. E um faz aquilo que o outro quer que seja feito. E aí o André Rizek me vem com essas palavras chulas. O Cruzeiro que gosta de mostrar que tem dinheiro. Não, o Cruzeiro não gosta de mostrar que tem dinheiro. O Cruzeiro tem dinheiro suficiente para comprar, para contratar, para se manter e para negar qualquer proposta vindo do queridinho de vocês. Qual que é a dificuldade de entender isso? Por que existe essa dificuldade? Por que quando se trata de um clube de fora do eixo, e aí eu vou falar de qualquer um outro, a tratativa é totalmente diferente, não se trata outros clubes como trata o Flamengo. E aí, sabe o que é pior? Eu não estou falando de influencer, eu estou falando de jornalistas que ferem a ética moral do jornalismo esportivo, ferem a ética. A cartilha de ética para esses caras, ela é inexistente. Porque o sentimento deles está aflorado e fica aflorado a ponto de negacionar qualquer uma outra instituição que tenta fazer um trabalho digno e sustentável, autossustentável. Porque se você pegar o Cruzeiro hoje, o Cruzeiro nunca precisou do externo para que ele pudesse se reestabilizar. E se tivesse precisado, ele teria acabado. Porque essa mesma Rede Globo de televisão, que eu assisto, tá? Não vou ser hipócrita aqui, não. Essa mesma rede de televisão, ela fez uma super produção dentro de uma matéria que acabou ajudando a destruir o que tinha sobrado de Cruzeiro. E, não sabendo eles, fizeram muito bem a instituição. Fizeram muito bem a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Se não fosse o Rodrigo Capello e a sua companheira de trabalho que fizeram uma investigação robusta, o Cruzeiro não estaria aí como está hoje. O Ronaldo não teria comprado o Cruzeiro e consertado toda a casa. Entregado na mão do Pedro Lourenço e o Pedro Lourenço dando este passo adiante
fazendo com que o Cruzeiro incomode muito mais do que já incomodou um dia. Com contratações absurdas, com treinadores de altíssimo escalão, segurando vendas de jogadores, coisa que nunca aconteceu. Qual é o clube de fora do eixo que tem coragem de negar uma proposta de 30 milhões de dólares por qualquer um dos seus jogadores? Qual? Qual? Não tem. O Cruzeiro dá um recado para eles assim, ó, eu estou olhando no olho de vocês. Eu estou olhando no olho de vocês e vocês não irão me intimidar. Se quiserem e que parecem que vão fazer uma baita de uma contratação, que faça essa baita de contratação, meu compadre. Que faça. Que contrate os seus jogadores, que mantenha ali o seu grupo altamente homogêneo, com muita qualidade técnica e capacidade de decisão. Mas façam o de vocês. Qual que é o problema em fazer o de vocês? E permitir que os outros façam a deles. Onde está o problema? Eu queria saber onde é que está o problema. Por que o Cruzeiro precisa ser citado da forma que vem sendo citado, principalmente por este senhor? Na tentativa de debochar da instituição. Não tem ninguém aqui no Cruzeiro, e aí eu falo porque eu faço cobertura do Cruzeiro, eu analiso o Cruzeiro, eu vivo o Cruzeiro, eu estudo o Cruzeiro. Não tem ninguém aqui fazendo compras e negando propostas, porque ele quer mostrar bonito pra ninguém. O Flamengo pode, né? O Flamengo pode virar público e arrotar, porque foi só um arroto. Nós temos 2 bilhões para investir. Mentira! É mentira! Arrecadaram isso, e eu nem sei se chega nesses valores, tá? E eu nem sei se de fato chegam nesses valores. Arrecadamos 2 bilhões para gastar. É mentira! Mas eles podem virar público e arrotar. Que dia que alguém viu o Pedro Lourenço via público e falar quanto é que ele tem para poder gastar contratando jogadores para poder reforçar o Cruzeiro? Ninguém nunca viu, então não tem ninguém aqui mostrando gracinha, não. O trabalho que é feito no Cruzeiro é sério e merece respeito por parte de idiotas como o senhor. Onde é que está o problema? Onde que entra a ética jornalística que deveria encabeçar a lista do que rege, do que predomina, do que domina o jornalismo esportivo, do que te faz opinar e se posicionar? Onde que está a sua ética jornalística? Mas a era da rede social pode tudo, né? A rede social, os grupos de engajamento em massa, as mídias de engajamento em massa, lá a gente pode falar do jeito que a gente quiser. Não, você não pode, porque... Quer dizer, você até pode, mas você também precisa segurar a onda quando aparecer alguém para poder te mostrar onde é o seu lugar, ou pelo menos onde deve ser o seu lugar. Simplesmente ridículo o posicionamento do senhor André Rizek. Porque aqui não tem ninguém mostrando gracinha para ninguém. Aqui tem um mandatário de uma instituição gigantesca e centenária que pretende vencer e sabe que para vencer ele precisa segurar os seus principais ativos e precisa comprar jogadores de primeira classe e que merece respeito e que exige respeito. Porque se não for por merecimento, vai ser por exigência. Porque aqui também tem pessoas que sabem como que funciona o futebol. Não é só vocês que pertencem à grande mídia que podem e que vão se posicionar, assim como faziam antigamente. Não tinha ninguém para poder colocar um saco de papel higiênico dentro da boca de vocês, porque não param de cagar. Hoje nós estamos aqui. E o que precisar para fazer, o que precisar de fazer, pode acreditar que nós iremos fazer. Segura a onda de vocês. Vivam o mudinho de vocês. Só que a bolha já foi rompida e nós entramos dentro dele. E aí vocês vão ter que nos engolir, gostando ou não.